Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima, estamos começando mais um vídeo aqui neste canal. Show da cantora Madonna não foi apenas um culto satânico no Brasil, mas foi a invocação de uma entidade demoníaca. Que o Criador, nesse momento, tenha misericórdia da nação brasileira e principalmente das pessoas que cegamente estão apoiando ou apoiaram toda essa abominação. Vou fazer uma análise com você aqui agora, e eu não sei se você acompanha meu canal há anos, mas não sei se você sabe, eu não possuo denominação religiosa, eu não tenho religião alguma. Eu simplesmente estudei as escrituras durante anos e sigo as palavras de Cristo, as palavras do Messias. Acredito muito que Ele é o nosso Salvador e acredito no Criador. Não possuo posição religiosa de empresa ou denominação que possua CNPJ ou que coloque qualquer tipo de homem na terra como um líder. Outro ponto. Há anos eu venho analisando, estudando e trazendo em vídeos a podridão não só da indústria da música, mas de outros braços do sistema em geral. A indústria da música, ela usa as suas marionetes, como a própria Madonna, que é uma das maiores delas, para empurrar as mensagens da elite mundial, para empurrar as suas mensagens satânicas, ocultistas e fazer o que eles fizeram nesse último final de semana. Não apenas isso, mas também desconstruir muitos dos pensamentos que nós recebemos de pais, avós e bisavós e implantar os pensamentos destruidores do próprio sistema, que é o que eles querem para a população. Uma população cada vez mais emburrecida, podemos dizer assim, é uma população muito mais suscetível de ser controlada. E é isso que eles fazem e cada vez mais vemos pessoas mais cegas. Estamos vivendo literalmente a grande apostasia. Não é curioso? Exatamente no dia 29 de abril, quando essa cantora pisou no Brasil, as chuvas no Rio Grande do Sul se intensificaram. Exatamente no momento em que ela estava ali fazendo o seu show, o seu culto e a sua invocação satânica, depois daquilo ali, essa chuva se intensificou ainda mais. Pessoas estão ilhadas, pessoas estão morrendo, animais estão morrendo, pessoas estão perdendo as suas casas. Infelizmente, o Rio Grande do Sul passa por uma situação caótica. E o governo, que investiu mais de 60 milhões, só o cachê da Madonna foi 17 milhões, 20 milhões foi só para trazer os equipamentos dela ao Brasil, um exagero sem controle, faz aí com que a população, de uma forma vergonhosa, o governo tem que doar dinheiro para ajudar as pessoas de lá, sendo que o Brasil é um país gigantesco, com o maior imposto do mundo e que aumentou a sua arrecadação recentemente. Uma loucura. Mas, olhando por um lado espiritual, dia 29 ela pisou no Brasil, tudo isso se intensificou. Eu vou falar sobre isso em um próximo vídeo, onde falaremos sobre o HAARP, algo que aconteceu em Dubai recentemente, uma tempestade onde eles acionaram isso e que claramente estão acionando no Brasil. Por quê? Porque essa indústria satânica precisa dos seus sacrifícios para suas entidades. É isso que eles fazem e é isso que fizeram no Brasil. A liberdade geográfica, principalmente observando a situação, ela é extremamente importante. As pessoas só percebem que precisam disso quando realmente acontece uma situação como essa, tá? Eu fiz recentemente um curso gratuito, onde eu coloco uma equipe de pessoas para trabalhar junto comigo, eu faço tudo para que isso fique maravilhoso, aquela pessoa que está recebendo aquilo de graça, para que elas vejam que isso pode ser algo honesto, promissor e como uma forma de ajudar a vida de inúmeras pessoas. Muitas pessoas se beneficiaram disso e viram quão maravilhoso pode ser você conseguir implementar. Nesse momento, as vagas completas do meu treinamento estão abertas e se você quiser participar e aprender não ter apenas a sua liberdade financeira, não é simplesmente para ganhar dinheiro, mas sim para que você tenha liberdade de vida, a liberdade geográfica para poder sair de um lugar e ir para outro assim, rapidamente, caso você queira, a liberdade de tempo para não vender as horas da sua vida para uma pessoa que, por exemplo, vai comprar o seu tempo para que você trabalhe para ela ou uma empresa e você fique preso não só geograficamente, mas também, podemos dizer assim, com as horas da sua vida, com seus minutos, vendendo ela a preço de banana, mas a sua liberdade de vida, para que você vá no supermercado, não se preocupe com o preço, para que você possa ajudar os seus familiares, as pessoas próximas, assim como o Messias nos deixou como mandamento, ajudar ao próximo, para que você tenha a capacidade de simplesmente fazer o que quiser, sem terceirizar e sem depender da podridão desse sistema. Então,
uma grande chance nesse momento, uma grande oportunidade está diante de você. Eu espero que você goste. Clique nesse link que está na descrição, pois isso pode literalmente mudar a sua vida. Você tem 7 dias. Se você não gostar, você recebe 100% do seu dinheiro de volta e nem mesmo será questionado por isso. Analisando agora o vídeo do show da Madonna. Prepare-se, aperte os seus cintos aí, porque o negócio é feio. Mas, mais importante do que isso, é ter os olhos abertos para não se contaminar com essa podridão que estão querendo empurrar aí para a nossa casa, para a nossa vida. Isso aqui mostra que nós somos a resistência, nós somos os remanescentes dentro dessa grande apostasia que o mundo está vivendo, e é realmente triste, tá? O eclipse solar que houve no dia 8 de abril foi um grande sinal do Criador ao mundo, onde ele disse: arrependam-se, e para particularmente aí as pessoas não enxergaram. Vamos observar aí, começando a análise do show da Madonna. Eu preciso que vocês entendam que isso não é só um show, não é só um concerto, não é só uma festa, é uma celebração, minha gente! Então o show começa assim. Essa, podemos dizer assim, mestre de cerimônias aí, fazendo a abertura, dizendo que isso aqui não é um show, não é só um concerto, não é só uma cantoria ali. É uma celebração. Na verdade, é mais que isso. Isso aqui foi um culto ocultista, um culto satânico, ao vivo, diante de mais de 1 milhão de pessoas na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, diante do Brasil inteiro e de até alguns países do mundo. Mas o grande problema: algo foi feito na nossa nação e que foi permitido que isso fosse feito. Vamos continuar. Bom, ela entra nesse momento com uma roupa preta, fazendo referência ao seu nome, Madonna, ou seja, a Maria, né, dizendo ali que ela se coloca no lugar da mãe do Messias, da mãe de Cristo, tá? Com um símbolo na sua cabeça que faz referência, de certa forma, à coroa de espinhos, e se colocando como a mãe do Messias, ela dá um entender de que ela é certamente superior a isso, tá? Com uma mensagem subliminar. Salve, agraciada. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho. Porque a nossa mãe, querendo você ou não, foi ela que te colocou no mundo. Ela, de certa forma, é superior, ela é uma autoridade sobre você, tá? Uma mensagem subliminar, assim, daquelas mais baixas possíveis. E nesse momento, que você está vendo aí na tela, ela simplesmente já inicia o seu show fazendo o mesmo símbolo de Bafomé, levantando uma das suas mãos, com 2 dedos apontados para cima, porque ela está representando ali a própria maçonaria e o próprio bode. E diante disso, o bode, que é a invocação do próprio Ha-Satã, do próprio Satanás, ele vai agora iniciar todo esse processo de invocação. Um culto literalmente satânico para trazer uma entidade e que ocorreu do início ao fim, recheado de mensagens subliminares, recheado de promiscuidade, recheado de abominações contra o próprio Cristo, contra o próprio Messias, recheado aí de satanismo. Vamos continuar. Em certo momento do show dela, nós podemos ver claramente que uma pessoa, aparentemente, ou algumas pessoas, de certa forma, morrem. Como se, para que pudesse ser invocada, pessoas precisariam morrer. Ao mesmo tempo que isso acontece no Brasil, curiosamente, uma chuva arrasadora faz com que animais e pessoas percam as suas vidas, tá? Mesmo perdendo bens materiais, carros, casas, essas coisas se conquistam depois, e eu sei que é difícil para muitas pessoas, mas o principal é a vida, aquilo que o Criador nos deu, e que existem pessoas perdendo
por conta do que está acontecendo lá, ao mesmo tempo em que ela está fazendo isso. Ela mascara tudo isso como uma homenagem às pessoas que faleceram por conta do vírus da AIDS. E aí, eu vou fazer alguns comentários que vai fazer com que você abra os seus olhos, tá? Então, ela tem uma pessoa morta ali no palco. Vamos continuar. Após isso, ela inicia, de certa forma, a principal parte da sua invocação, onde ela começa a chorar, né? A gente vê pessoas ali chorando, e os seus assistentes, vestidos de monge, começam a vestir ela aí de um certo tipo de monge. Isso aqui faz com que as pessoas comecem a quebrar ensinamentos, crenças que são hoje chamados de pensamentos conservadores, que foram ensinados pelos nossos pais, avós, bisavós e etc. E agora comecem a implementar aí na sua mente os pensamentos do próprio sistema, tá? Aqui, você está vendo praticamente uma representação de várias pessoas, como se fosse em uma espécie de círculo aí, representando a crucificação do próprio Cristo. Nesse momento que essas pessoas estão chorando, ela começa a imputar esse tipo de pensamento que vai tirar a doutrinação que nós recebemos de pais, avós e bisavós e começar a colocar a podridão do sistema. O primeiro passo, quando nós observamos aí, ela fazendo uma homenagem às vítimas da AIDS e esses homossexuais chorando, de certa forma, é que, caso eles não saibam, o próprio sistema que colocou um vírus como esse justamente para ceifar a vida deles. E Madonna, hoje, na indústria da música, é a maior marionete desse sistema. Ela simplesmente odeia essa galerinha. Então, fica muito claro, observando o que ela fez antes do show, onde ela foi totalmente desrespeitosa com seus próprios fãs, desrespeitosa com o ambiente brasileiro, e lá na hora do show ela coloca uma máscara e começa a chorar e muda sua personalidade, tá? Nesse momento, ela começa a desrespeitar as pessoas que acreditam no Messias e começa literalmente um culto de invocação satânica. Essas pessoas rodando fazem referência à crucificação do próprio Cristo. E agora nós vemos a morte do Messias, vamos continuar aí, a morte dele representada, e no momento de sua morte é como se ele abandonasse o mundo, é como se ele não ressuscitasse. Por quê? Porque nesse momento que você está vendo aí, ó, é o momento em que ele morre. As luzes se apagam, e o que vai acontecer na sequência, no momento dessa morte, é como se o próprio Satanás dominasse o mundo físico. E a invocação que ela faz no show aqui no Brasil, após fazer isso, o que na sequência ela irá blasfemar do próprio sinal da cruz feito pelos católicos, mostra que, nesse momento, algo se inicia. E por que isso? Porque essas mesmas pessoas que estão aí penduradas, fazendo referência à crucificação de Cristo, aparecem de cabeça para baixo. O crucifixo, ao contrário, o crucifixo de cabeça para baixo, é um símbolo satânico para a invocação do próprio Satanás também, e que vai completamente contra o próprio Cristo. Você percebe o que foi feito com dinheiro público dentro da nossa nação? Olha que abominação, tá? E você vê isso porque, observando o vídeo, isso fica muito claro. Ao som de fundo, eles tocam uma música que não é da Madonna, tá? Olha isso. Nesse momento aí você tá vendo Cristo de cabeça para baixo na cruz, na representação deles, tá? Essa música que toca ao fundo se chama Unholy, ou seja, pecaminoso, que fala ali, e eu vou pedir para o meu editor colocar um trecho da tradução apenas dessa parte que eles tocam aí, que fala de um homem que, de certa forma, é o marido ali, né? O pai da família, traindo a mãe em um prostíbulo, e estamos falando aí de promiscuidade. Opção sexual, como esse povo que está aí, não é desculpa para promiscuidade. Promiscuidade é algo que vai completamente contra os ensinamentos do próprio Criador, mas é esse tipo de ensinamento que ela quer empurrar na mente da população, retirando tudo aquilo que já nos foi ensinado. Por quê? Pessoas promíscuas, elas têm muito mais tendência a ser pessoas depressivas, pessoas vazias, pessoas sem o próprio Criador, pessoas que simplesmente não veem sentido algum na vida. Pessoas promíscuas são pessoas que, em certo momento da vida, elas podem adoecer, como foi o que ela mostrou aí, e perecer. Ou seja,
pessoas que estão com esse tipo de pensamento, elas simplesmente são muito mais suscetíveis a serem dominadas pelo próprio sistema. Pessoas que serão escravizadas e que, de certa forma, farão com que essa roda financeira rode para pessoas da própria elite mundial colocar dinheiro no bolso, enquanto elas vão se matar para trabalhar, para ganhar aí míseros centavos vendendo o seu tempo, enquanto pessoas da própria elite, incluindo as marionetes da música, como a própria Madonna, que ganhou 17 milhões em 2 horas de show, e essas pessoas, na segunda-feira, voltam para o seu cotidiano, tristes e completamente desamparadas. Por quê? Por conta disso. E eu falo de promiscuidade, tá? Porque é o que ela está mostrando aqui, mas é apenas uma das únicas coisas entre várias que o sistema faz com as pessoas. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo que o normal, mas vale a pena eu trazer essa informação aqui. Vamos continuar. Nós temos aí a abertura desse culto satânico, e a partir daí tudo começa, tá? Ela começa na sequência zombando do próprio sinal da cruz, dizendo que literalmente está zombando do próprio Messias, começa a aumentar o nível de promiscuidade em um show ao vivo aberto para as pessoas, e esse culto satânico continua. Após aquela invocação ali de virar o crucifixo de ponta cabeça, ela começa a mostrar agora entidades como se fossem literalmente demônios crescendo ali, saindo, nascendo naquele momento, tá? Ou, de certa forma, incorporando nas pessoas que estão ali no palco. Vamos ver. Olha isso. Curiosamente, no show da cantora Taylor Swift, que ocorreu aqui no Brasil, também, de certa forma, pareceu uma grande possessão demoníaca, onde ela mesma, no meio do palco, diante de toda aquela galera que assistia, resolveu incorporar ali. Veja aí. Voltamos a falar sobre a morte de uma estudante de 23 anos durante um show da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro. Curiosamente, como você viu, uma pessoa também morreu. Esses falecimentos ligados ao mesmo tempo que isso acontece não sou estranho. Deixa aí nos comentários se isso não sou estranho na sua mente, tá? Na sequência, no show, eles escancaram, o seu símbolo principal. O olho que tudo vê. Isso fica nítido, observando ali, os 3 olhos, tá? Os 3 olhos fazem referência à trindade maçônica, que se chama Jabulon. E eu não vou falar disso aqui, antes que esse vídeo vai ficar aqui um podcast, mas essa trindade maçônica é aquela que está regendo tudo isso desde o início ali, quando ela fez o símbolo do próprio Baphomet, tá? E depois eu falo sobre a trindade em outro vídeo, falo sobre Jabulon e como funciona isso dentro da própria maçonaria. Vamos continuar. O grande olho que tudo vê, o olho que faz referência ao grande arquiteto do universo, e nesse momento ela começa ali um ritual de bruxaria, tá? Se você observar ritual de Wicca, como é que funciona, você vê que são pessoas assim, sem roupa, uma pessoa ali no meio, onde no caso ela seria a bruxa principal, fazendo toda essa abominação para concluir esse culto satânico que está ocorrendo ali, esse culto ocultista que está ocorrendo na nossa nação. Na sequência, para finalizar tudo isso, nós vemos a pirâmide, de certa forma, ali em cima dela, ela como, de certa forma, uma bruxa também, e o que acontece, o que ocorre? A entidade principal surge, a entidade nasce ali, dançando com ela, tá? E aí a gente vê claramente isso ocorrendo, ela cantando e essa entidade se levantando, tá? O que é essa entidade aí, ó? Olha aí como é que você tá vendo, abraçando ela, dançando. Essa entidade é aquilo que ela invocou e largou aqui na nossa nação. Dá uma pausa aí para você observar esse símbolo que apareceu no final, tá? Isso aqui já foi lá pro final do show. Fiz cortes aqui que pegaram desde o início, o meio e o fim, para que você veja como isso aqui foi um culto satânico, um culto ocultista no Brasil, ao vivo, tá? Esse símbolo que você está vendo aí, ele significa o Om no hinduísmo, que é a junção entre o físico e o espiritual. É exatamente o que ela fez, tá? Trazendo ali uma multidão de pessoas no Brasil para assistir aos seus
símbolos, assistir e se acostumar cada vez mais com esse tipo de simbologia para apreciar o seu culto e para invocar uma entidade demoníaca na frente dos olhos das pessoas. Atrás desse símbolo, e você pode ver aqui, existe um olho com o formato de uma face que não é exatamente humano, tá? De certa forma é um tipo de réptil, algo realmente que não lembra um ser humano. Ou seja, estamos falando de uma entidade real, tá? E esse símbolo é a ligação entre o físico e o espiritual. Basta você pesquisar aí na internet. OM, símbolo hindu. Eles mascaram isso como algo bom, mas, na minha opinião, mostra muito bem o que ela está fazendo aqui. Nesse momento, ela finaliza, agradece aí depois e vai embora, e as pessoas acham tudo isso maravilhoso, porque estão cegas pela grande apostasia. O meu pedido para você aqui é que comente aí embaixo o que você acha disso, curta esse vídeo, compartilhe, porque, de certa forma, eles me colocam em uma bolha. Esse canal aqui não cresce mais, os vídeos não chegam às pessoas novas, não chegam a pessoas que precisam enxergar isso. A única forma disso acontecer é você me ajudando no compartilhamento. E me diga, o que você achou disso aqui? Você já havia enxergado tudo isso? Você conseguiu perceber o que ela fez, o que estão fazendo e o que o dinheiro público brasileiro, onde as pessoas pagam impostos, trabalhando arduamente, suando a camisa, está fazendo? Deixa aí nos comentários. Se for novo ou nova, inscreva-se. Não esqueça de se inscrever nesse canal para receber mais informações como essa. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.